boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma Rueda de Conversas. Nesta quarta-feira. Hoje é quarta? Ai, Deus, me perdi. Hoje é quarta-feira, tá certo? Sejam todos bem-vindos. Mais uma Rueda de Conversas. 17h30, esse é o nosso horário. Nossa convidada hoje é a Aline Menezes, né? Então vamos esperar ela chegar, esperar o pessoal chegar para começar mais um bate-papo, né? Lembrando que amanhã nós temos Ricardo Garcia e depois de amanhã Ingrid, diretamente do Mato Grosso, certo? Então de novo sejam todos bem-vindos, vamos aguardar. Ela já chegou, já vou acenar aqui, tá certo? Chamar a Aline. Esperar um pouquinho. Esperar aqui. Deixa eu chamar. Deixa eu chamar aqui, ver se me aparece. Aline, cadê você? Cadê você, Aline? Aguardando. Hello! Olá! Boa tarde! Tudo bom? bem? Tudo ótimo. Estás pronta para o meu conteúdo aqui, ó? O teu roteiro tá prontinho, ó. Meu Deus, lá vem ele. Lá vem ele, Senhor. Prepara! Figuraça. O seguinte, ó, provavelmente, como a minha internet ela tá muito instável, se caso eu parar para ti, espero estar sorrindo, mas você continue falando, ok? A gente Tá bom, porque vai se alinhando. vai Eu se também... entendendo. Vamos encontrando aí um jeito. A internet não tá fácil para ninguém, né, ultimamente. Não é verdade? Mas se a gente cai, a gente levanta. É isso aí. De novo, muito obrigado por ter aceito o meu convite, né? Espero que goste desse bate-papo. Lembrando que a gente vai falar, né? Vai falar totalmente, vai ser um pouco fora da casinha hoje. Mas vamos lá. Eu que agradeço, né? Primeira coisa, eu queria que tu te apresentasse. Assim, na maneira profissional, primeiro. Eu que me apresento? Com certeza, com certeza. Eu não falo nada, eu só... Ai, meu Deus. Não, tu falou que é bate-papo, né? Esse convite foi para um bate-papo. Tentei primeiro agradecer, né, pela gentileza, agradecer pelo carinho, pela lembrança, né, nesse momento em que a gente está distante fisicamente, né, em criar essa oportunidade para a gente poder trocar um pouquinho aqui, se aproximar das pessoas que de alguma forma se conectam com a gente. Então, muito obrigada, fico bem feliz. E é isso, eu sou a Aline Menezes, vou me apresentar. Sou diretora da Cenário Escola de Dança e, né, tenho a minha caminhada com a história da dança há um bom tempo, começando pequenininha, né, com balé, com jazz, lá com os meus 6 aninhos de idade. E aí, profissionalmente, né, meu trabalho começou no meu processo quando eu iniciei a dar aula, lá por volta de 2000 e... começar a fazer as contas, 2003, 2004, enfim, aí 2005 foi a abertura da escola, né? Não sei se é para falar exatamente isso agora ou não, mas é um pouco da trajetória, né? Sinta-se à vontade, sinta-se à vontade. Do meu caminho profissional. E é isso, né? Então, atualmente eu não dou mais aulas regulares, né? O meu projeto começou muito nessa relação como bailarina inicialmente, com balé e com jazz, nem era na dança de salão, aí depois lá nos meus 17 anos, começou toda uma transformação, até por causa da faculdade, enfim, e aí uma descoberta das danças a dois, né, como uma possibilidade de seguir o meu caminho com a faculdade, que era integral, e continuar dançando. Foi mais ou menos por aí que a dança de salão entrou na minha vida, como uma oportunidade de não parar de dançar e conciliar com aquele momento. E
E aí foi isso, aí ali iniciou aquela paixão toda, né, que é a dança de salão, quando a gente é mordido pelo bichinho. E aí foi uma trajetória que profissionalmente, né, sigo hoje, enfim, empreendendo dança, com a Cenário, né, como o nosso, né, o coração, né, da minha relação direta com a dança, com toda a equipe, produzindo eventos, e enfim, aí tu pergunta, porque senão eu vou ficar falando aqui. Eu não sei exatamente. Não, fica tranquilo. Porque a próxima pergunta, ela já é uma pergunta assim que o pessoal já fica, né? Quem é Aline Menezes? Cara, eu sou uma serelepe em pessoa. Eu sou uma... assim, falando... Porque perguntou ali de eu me apresentar profissionalmente, né? O que eu executo, a minha realidade, meu propósito diário de trabalho. Mas eu, Aline Pessoa, sou uma criança feliz, total criança, apesar de muitas pessoas que não me conhecem não sabem esse lado, porque, né, ficam assim, numa relação mais do trabalho e tudo mais. Mas essa sou eu, assim, uma pessoa normalmente, né, com a relação de querer fazer acontecer, muito proativa e mergulhada no sim, 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 vamos, 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 né? Então eu acho que a Aline Menezes é uma pessoa saltitante, é isso que eu acho que eu sou. Boa. Uma pergunta. Então, eu estou falando aqui hoje com a Aline Menezes pessoa, a Aline Menezes empresária, a Aline Menezes empreendedora, né? E a Aline Menezes saltitante, então, vamos dizer assim. Isso. Como diz a Cacá ali, uma deusa, uma louca, uma feiticeira, diz ela. Vai começar o comentário. A Carolina Rogerinha. Aqui o pessoal... A galera... Mas é isso aí, eu sou... Em casa, eu sou conhecido como a criança da casa mesmo. Muito bom, muito legal. O seguinte, já que tu falou a tua história da dança, como tu entrou, né? Eu queria saber um pouquinho antes da dança. Como é que era a Aline? Porque isso, assim, já faz bastante tempo, né? Eu queria saber um pouquinho antes. Eu queria saber a Aline, criança, adolescente, entrando na dança. Nem faz tanto tempo assim. Eu quero saber como é que era a Aline criança. Melhor essa frase que não faz tanto tempo assim. Eu acabei de falar que eu sou uma criança saltitante. Foi ontem. Na verdade, assim, eu acho que quando eu trago um pouco esse lado da Aline saltitante, eu acho que é esse lado criança que me acompanha mesmo, e acho que é muito do que eu sou no meu dia a dia, na minha relação de fazer acontecer mesmo, né? E eu, criança, era essa levada, que quebrou o pé pela primeira vez com 6 anos de idade, no Teatro do TAC, inclusive, numa apresentação de dança, inclusive, e iniciei minha trajetória assim, né, quebrando muitas coisas por essa criança levada, saltitante, enfim, que era louca de inventar sempre as brincadeiras, e, enfim, acho que essa era um pouco a Aline que morou na casa da avó criança, com uma família cheia de primos. Eu era filha única na época, hoje eu tenho uma irmã de 14 anos, já falei 12, gente, o tempo passa. Camilinha já tá com 14. Mas eu, né, cresci como uma filha única de mãe e pai, mas cheia de irmãos, porque eu morava na casa da minha avó, né, e que era minha madrinha, meu xodó, minha rainha, que já se foi, mas que tá comigo sempre. E, enfim, com tios, primos. Então era uma casa basicamente até os 6 anos de idade, com tipo 12 moradores, né, e assim nós íamos. E essa era a Aline saltitante. Muito bom. Até meu primo aí, Rafael Thiago de Souza. Esse morava comigo, amado. Meu xodó, tá aí, ó. Muito bom. O seguinte, dentro de tudo isso, dentro desse presente e desse passado, né, com certeza tem muita história. Eu queria que tu escolhesse umas 2 histórias da tua vida pessoal, fora da dança, porque a dança vai entrar depois. Vai começar. Que tu pudesse contar. O que se escapou bonito ontem, alguma coisa que eu vi. Eu sei que tu viu ontem um pouco. Tu não vai me escapar. Qual é a pergunta? Ele começou... Umas 2 histórias do teu lado pessoal. Não precisa ser engraçado. Pode ser qualquer tipo de história, assim que tu
possa contar, né? História, gente, mas pô, é muita história. Minha vida são muitas histórias, Esco- gente. Então, escolhe. Só lembrando que vai ficar registrado, né? Tem que registrar, vai ficar registrado. Tá, mas não tem nenhum tema para eu achar uma história, um filme condutor. Escolhe. A questão é a seguinte, eu deixo vocês à vontade. Uma história que de repente tu acha. Pode ser uma história engraçada, pode ser uma parte que te fez pensar, né? Olha, já estou te dando temas. Ai, Já estou te gente. dando tema. Não, mas afunila um pouco mais. Esse tema é muito. Ó, eu estava contando uma história, falando da minha infância, eu contei uma história que eu acho que é bem marcante, que foi quando eu quebrei o pé pela primeira vez, com 6 anos de idade, no Teatro do TAC, lá em cima, naquele corredor que já era fechado, né? Hoje em dia é fechado, que na época era aberto, onde a gente assistia. Foi no primeiro ano que eu comecei a dançar, e eu me formei no pré com o pé quebrado, em função dessa fusar. Foi uma história marcante, não tem nada de engraçado, mas enfim, faz parte dessa minha trajetória já com a relação com a dança, com o teatro e com essa Aline que eu sou hoje, que continua fazendo peripécias. Então essa foi uma história. Deixa eu ver o que mais engraçado. Tem um povo aí que podia me ajudar a lembrar alguma coisa aí. Tem bastante gente que conviveu comigo. Eu não sei, Ed. História é o que mais tem, né? História é o que mais tem. O que mais? As nossas barcas aí do universo também, com a galera da dança, que sempre foi, né, diversão pura. E... sei lá, não sei, Ed. Tem que me ajudar. Tá bom, ok. Vamos lá. Você escapou dessa depois. A minha vida é o livro aberto, eu posso contar, não tem problema, mas me ajuda. Ok. Meu anjo, é o seguinte, com a questão de ser empreendedora, né? O que é ter essa escola referência hoje? Assim, voltando agora mais para a atualidade, essa questão de tudo ter essa escola referência que é hoje o cenário, né? Como é ter isso tudo? Né? Eu já atropelei aqui um negócio, mas é porque eu quero linkar com algumas coisas. Vai, voltou. Quero trazer a dança. É história e é pessoa. Tá travando? Não, tá me ouvindo? Tá travando? Agora eu acho que tá travando. A internet hoje não tá me ajudando. Tá, pra mim eu tô te ouvindo normal. Tá me escutando? Tô. Tá, beleza. Tá. Então tá, voltamos agora pro presente, voltando agora a Aline empreendedora e empresária. Como é ter uma escola referência hoje? Obrigada, né, pela referência, fico feliz. A gente, né, acho que a primeira coisa que, assim, né, que conduz todo o trabalho que a gente faz, né, que apesar de ter eu como diretora, como gestora do processo, assim, né, o meu trabalho é muito feito em equipe, essa é a forma que eu acredito e que eu trabalho. E, né, essa relação de referência, a gente trabalha de uma maneira muito mais que vem de fora para dentro do que a gente se colocar nesse lugar exatamente, né? A gente busca, com certeza, ser referência para os nossos alunos, ser referência para quem acompanha o nosso trabalho, né? E para mim, na verdade, eu acho que a referência está um pouco linkada com, assim, conseguir olhar para aquilo que funciona e pode ser exemplo, e para aquilo que não funciona, e a gente também é humilde o suficiente para olhar e pensar, não, passo para trás, vamos olhar o que pode melhorar. Então, acho que assim, eu sou muito grata por essa trajetória, eu acho que eu tenho pessoas fantásticas do meu lado que impulsionam esse processo, né, quando a gente também está naqueles momentos que a gente puxa a vida, que dá aquele cansaço, dá aquela chateação, tem um time muito importante que faz com que isso se mova, eu acho que isso é muito importante trazer, né, que mesmo que eles também me agradecem muito por eu ser essa pessoa que incentiva, que sou braço, que tô lá, né, aqui também é a declaração de que esse processo é uma engrenagem mesmo, assim, eles me movem consequentemente para que essa energia, né, da escola possa estar reverberando, né, aqui na cidade, nas coisas em que a gente também já faz fora, né, e principalmente que as pessoas que estão na nossa vivência se sintam felizes mesmo de poder estar vivenciando aquilo que é cenário, aquilo como escola, né,
vem através de todo esse time que trabalha junto para fazer acontecer. É um grande desafio, mas eu gosto muito de desafios, assim, apesar de que, né, esse momento que a gente está vivendo atual é um novo desafio que também está fazendo algumas coisas ficarem um pouco mais tranquilas no aspecto de quando traz todo mundo para um mesmo lugar, a gente também se aproxima muito das pessoas de maneiras diferentes, né? As pessoas baixam um pouco aquela relação de será que eu posso trocar ou não? Então isso também está sendo muito significativo, sabe? Passar esse desafio atual, né? Como também continuar buscando essa referência, como tu trouxe, né? Com carinho, assim, daquilo que a gente faz. Então é isso, é muito prazeroso, né? Mas ao mesmo tempo, né, é um desafio constante. Então, são coisas que também, quando eu converso com vocês, vem me dando essa curiosidade, né? Já tive escola, sei como é que é uma rotina. E como é que faz fora da escola? Como é que é a Aline agora, hoje em dia, fora da escola? Dá tempo para fazer alguma coisa? A gente se vira nos 30? Como é que é a Aline nesse sentido? Na verdade, eu acho que, assim, eu considero que isso foi uma conquista também, né, do tempo, e eu acho que a gente é muito o que a gente escolhe, sabe, Ed? Assim, eu acho que tem uma fase da vida em que a gente vai emendando uma coisa na outra só direto e não presta muita atenção nos significados, mas eu acho que eu sou uma pessoa que, por esse lado de ser muito próximo dos meus amigos, eu tenho amigas de infância sempre que caminham comigo numa amizade constante na minha vida hoje, né? Eu sou assim com a minha família, em casa nós temos uma relação assim muito próxima, então eu acho que esse jeito me fez também, conforme eu fui passando por várias fases, né, dentro do meu processo, na época em que eu dançava enlouquecidamente, dava aula enlouquecidamente, de segunda a sábado, domingo quando precisava, eu acho que foi uma conquista, assim, sabe? De aos poucos ir colocando a possibilidade de viajar mesmo com a escola funcionando, de estar com os amigos no momento, né, importante para ele, não só aquilo que era importante para mim ou que cabia na nossa grade maluca que a gente tem, né, que são horários ao contrário das pessoas, que eu acho que é isso que a gente mais vivencia, assim, né. Mas eu acho que eu sou feliz, assim, pelas escolhas que eu faço, de conseguir dar atenção um pouquinho para tudo, assim, sabe? Às vezes não quanto eu gostaria, mas eu acho que atualmente eu consigo me dividir um pouco melhor naquilo em que eu fecho a casinha, sabe? Né, trabalho e consigo mergulhar na casinha, tipo, com os amigos em casa, jogado aqui no tapete, e a gente curtindo, que sejam os amigos do trabalho, mas tentando, ó, não entra assunto trabalho, né? Às vezes não dá, às vezes emenda tudo, às vezes mistura no meio do caminho. Mas hoje eu considero assim, que eu consegui, com essa relação, também conquistando um espaço para fazer as coisas que, né, que estão além também do processo da escola em si, da nossa relação com a dança como trabalho mesmo, né? Ah, que legal, que legal. Uma coisa, já pensou no futuro? Daqui, depois, é claro, A gente pensa todo hoje, dia. por exemplo, vamos dizer assim, hoje, como o Gui respondeu ontem, entendeu? Quando eu faço essa pergunta, agora como estou começando a pensar como é que eu vou fazer essa pergunta, né? Porque se fossem dias normais, tudo bem. Só que hoje a gente está vivendo uma realidade diferente, né? E eu sei, e realmente, depois que eu fiz essa pergunta pro Gui, o Gui me fez pensar em até mesmo como perguntar para vocês, que geralmente eu gosto de perguntar, tá, e daqui ao futuro, como é que você enxerga a Aline Menezes no futuro? Entende? De repente, claro, depois que tudo isso passar, a gente vai voltar à nossa realidade, de repente, um pouquinho diferente, mas como é que tu enxerga, de repente, ou como é que você quer a Aline Menezes no futuro? Nossa, fui profundo dessa vez. Tá querendo aprofundar? Tá resgatando o meu lado, minha versão psicologia dessa, que eu tenho essa faceta, né? Então, às vezes o povo resgata esse lado. Mas o assunto aqui é mais bate-papo, descontraído, né, Ed? Então, mas enfim, Mas eu vou chegar nessa tua outra área, pode ficar tranquila. Né? Eu acho que, na verdade, a gente, assim, por mais que tente encontrar espaços separados, né, nessa situação quando é o trabalho, que domina muito um lado também pessoal, mas no fundo, eu acho que eu sou a mesma linha em tudo, e eu me divido no sentido quando preciso,
né? Desde a hora de algo que é um pouco mais sério, algo que é mais denso, algo que é mais descontraído, algo mais relaxado, algo muito avacalhado. Eu acho que eu consigo caminhar, eu acho que eu sou bem camaleoa nessa. Quem me conhece talvez conseguiria falar um pouco melhor, porque é difícil a gente falar da gente, assim, mas eu sinto que eu transito nesse lugar, assim, né, do luxo ao lixo. Eu sou uma coisa, eu sou muito muitas, assim, sabe? E eu acho que eu me vejo no futuro Uhum. melhor do que eu sou hoje, né? Uma versão melhor de mim. Eu sou uma pessoa muito falante, então eu estou num desafio de ser mais ouvinte. Eu acho que esse está sendo um exercício também bem importante da quarentena, assim, que a gente precisa criar novos mecanismos, né? Tanto para trabalhar com a equipe à distância, quanto para reuniões com muita gente, tanto, enfim, para a dinâmica mesmo. Eu acho que está sendo uma oportunidade bem legal de crescimento. E para quem me conhece sabe o quanto eu sou tagarela, né? Mas nesse sentido, né, que eu falo que eu acho que eu me vejo no futuro uma versão ainda melhor, né? E melhor nesse aspecto, assim, talvez mais amorosa com coisas que eu não consiga ser, mais dura com coisas que eu não consiga ser, mais, né, enfim, tranquila com Uhum. coisas em que me deixam de alguma forma ansiosas ou tensas. Então eu acho que essa é a minha busca, assim. E eu tenho tentado. A Aline Menezes, nesse turbilhão de coisas, porque realmente, olha a mulher escutando falar, olha, tu faz coisa, né? Tu vive muita coisa, conhecendo agora um pouquinho desse lado, né? Inclusive, esse é um desafio, assim, os nãos também estão fazendo parte de uma Uhum. busca minha, e não por negar, mas sim por avaliar um pouco esse espaço que eu também acabo não tendo, às vezes, por sim, vamos, pega, chega do meu lado, vai, vamos. Então, eu acho que essa também é uma busca, e não por entrar numa questão de negar, mas numa questão de entender um pouco mais esse lado, né, desse espaço que talvez eu, por ser muito movedora de tudo, às vezes não enxergo, sabe? Mas é isso. Tá, tu falou que tu tem uma outra formação. Tu falou que tu tinha uma outra formação. Tu é psicóloga, formada em psicologia, confere? Sim, sim. Tu trabalha muito isso dentro da dança e dentro do local onde você, do teu convívio, isso te ajuda muito? Ou ele ficou um pouco de lado e agora tu vive só em função da escola? Ou isso te ajuda em alguma coisa? Eu sei que tu deu alguns toques ali, de fato, de tu avaliar. Isso vem tudo da psicologia em si? Tu tá me dando tanto gancho, mulher, que eu posso ficar umas 2 horas conversando contigo aqui. Pra falar da tua vida. Então, a psicologia é um caminho na minha vida, assim, que sempre caminhou junto. Não existe a Aline que não faz, né, antes, que era, né, assim, lá, estudante, que já dançava, mas que não tinha relação com a psicologia em si. A partir do momento que eu decidi que esse era o caminho, na época que eu fiz, né, foi uma escolha porque não tinha possibilidade de fazer uma faculdade de dança. A única faculdade de dança que tinha na época era na Bahia. Os meus pais trabalhavam, não tinham, assim, apesar de eu ter sido sempre bem incentivada, assim, com os meus desejos, de olhar e tentar entender o que poderia fazer funcionar. Esse apoio de morar fora era um negócio meio difícil na época, e eu já tinha uma coisa com a psicologia que eu gostava. Então, a partir do momento que eu entrei, que mergulhei, que fiz a faculdade, me formei, eu cheguei a atender durante 3 anos no início, né, do meu processo, que meio que juntou, que exatamente foi uma trajetória muito legal e interessante, porque foi assim, quando a gente está naquele momento de se entender profissionalmente, o que vai acontecer. Eu tive consultório numa clínica multidisciplinar com outros profissionais, e começou todo o processo da minha relação como professora, né, se transformar na Aline, que também era se descobrindo gestora, porque eu também não sabia desse caminho, né? E aí, muito da psicologia organizacional, que foi boa parte, assim, do que eu me identifiquei dentro da psicologia, né? Foi assim, eu falei, cara, tipo, tô conseguindo trazer exatamente esse lado que eu nem imaginava que eu iria entrar na psicologia, porque a princípio a gente, na grande maioria do processo da psicologia, tem muita relação com a psicologia clínica, né? Foi assim que eu entrei, apaixonada pela clínica, junto com a dança na minha vida, mas clínica, grupo, terapia de grupo e tal. Mas a psicologia organizacional, né, que é relacionada, voltada para o estudo de empresas, sempre gostei. E aí eu tive a oportunidade na época, fiz estágio durante 2 anos na 1001. 1001 tem de tudo, sabe aquela?
Aquela mesmo, foi, assim, foi muito, muito importante na minha vida, na minha trajetória. Devo muito a Thaís, que foi minha chefe na época, foi uma pessoa excepcional assim, no meu caminho de entender essa relação. Eu trabalhava com recrutamento e seleção, treinamento. Então, assim, foi muito legal porque juntou meio que tudo. Assim, eu conheci na prática dentro de uma empresa que era formal, onde eu era mais criança do que eu sou hoje, porque eu tinha, sei lá, 18 anos, 19 anos, e a minha chefe me levava para um monte de reunião, vai para Joinville, vai para Matriz, eu vou. É essa mesma aí, vou, claro, posso, vou. Né? Acabei a minha fase de estágio lá, eu, sei lá, saí com milhões de horas a ver, porque não podia receber hora extra, né? Então eu ficava com banco de horas, não saí sem conseguir gastar meus bancos de horas, porque eu ia em tudo com ela. E foi isso, assim. Então, a psicologia, quando entrou, ficou. E aí foi o passo a passo, claro, que eu descobrindo ao longo do... né, não é uma coisa do nada. E como implementar. Então, né, às vezes muito presente, às vezes menos, né? E aí foi onde eu acabei que com o consultório eu fui encaminhando meus pacientes, fui tentando entender que realmente meu lugar com a escola estava tomando, né? Na época a gente dançava muito fora, né? O trabalho da companhia estava numa fase de crescente, né? Então a gente dançava muito em festival, dava muita aula, e aí a Aline psicóloga e a Aline professora e dona de escola e tudo acontecendo junto, né? E bailarina, enfim. Aí fui eu fazer terapia, eu fazer reorientação profissional, e falei, meu Deus, o que eu faço agora? E aí foi isso, aí foi onde meio que eu descobri. Eu vou te falar, eu acho que tu deve ser. Tu deve ser igual o Banco Itaú, né? 24 horas mais 6 horas ali fora. Tu deve ter umas 30 horas no teu dia. Porque tipo, inclusive nós, nosso time, eu sempre falo, temos uma meta de montar uma grade de meia-noite às 6, porque afinal de contas é um horário bem bom, não, né? Temos salas livres nesse horário de meia-noite às 6. Então, assim, quem for adepto e curtir da ideia, na verdade, só colar. Muito bom. Quem vive na madrugada, na verdade, vai que não é? Nós todos, né? Na faculdade, meu professor sempre falava, né? O que tu faz da meia-noite às 6? Não é verdade? Então. É assim que eu falo, tem na isso escola. também. Porque falta horário, tem isso aquilo. Gente, meia-noite às 6, bora. Vamos, bora. Muito bom! É isso aí. Cara, é sério, eu fico falando tudo isso que tu fala, às vezes, é claro, a gente também tenta ver alguma coisa na gente, né, de tudo aquilo que a gente faz, e é interessante porque a minha próxima pergunta e o meu próximo é assim, qual é o teu hobby? Qual é o teu hobby? Então, sabe assim, junto disso tudo é muito louco, né? Porque assim, a dança com certeza começou na minha vida e foi durante muito tempo, né? A minha relação direta com o hobby. Durante muito tempo era, meu Deus, né? A dança era aquela vibração. Inclusive a dança de salão, quando entrou na minha vida, tinha uma coisa assim, meu Deus, sabe? Tipo, retomou aquele resgate do hobby dança, que já estava no desgaste do balé e do jazz, aquela relação de festival, competição, não sei o que tal, e a dança de salão entrou assim, caraca, tipo, gente, dança com as outras pessoas, conhece gente, né? Aí tinha coisa de ir pro forró, a galera do La Pedreira, sótão, aí começa aquela história. Então foi uma fase muito legal. Mas só que aquilo vai se transformando e chegou uma hora que a dança não tinha mais o lugar de hobby, né? Principalmente quando começou todo o processo da escola em si, né? Que, enfim, tem toda essa trajetória onde, né, comecei aos pouquinhos, não foi uma coisa do nada, né? E aí quando eu olho, eu falei, caraca, e aí chegou um tempo que eu falei, eu preciso encontrar um outro lugar que me preencha com essa mesma sensação. Então, eu acho que todos nós vivemos um pouquinho isso, assim, quando a gente teve a dança como muito parte presente daquele lugar direto, só do prazer, né, de dançar. E aí eu tive a fotografia, que foi durante um tempo um presente para mim, assim. Aí eu fiz curso de fotografia, aí eu chegava lá, todo mundo começava, vamos competir, vamos fazer a maratona. Eu falei, gente, eu não quero isso, eu quero só fotografar, eu quero só aprender. E aí fazia saída e tal. Para mim, a fotografia foi um hobby durante bastante tempo. E fiz o curso, enfim, para poder aprender também, estudar, né? Fiz aquele curso do Senac, né?
que era um curso profissional, mas ao mesmo tempo a Sim. minha busca não era ser profissional, era só conhecer mesmo. E aí, enfim, fiquei enfiada nisso um tempão, curtindo bastante. Aí depois começou toda essa revolução mais digital, começou esse negócio de sair e não levar máquina, foi transformando um pouco. E aí em 2012, por aí, 13, eu me mergulhei num hobby que é o Muay Thai, que se transformou realmente no meu lugar de entrar na lutinha de outro jeito, entendeu? Então, o Muay Thai pra mim é o lugar onde eu extravaso, entendeu? E aí se torna um lugar que eu não tenho compromisso nenhum, posso ser a goiaba que eu sou, posso fazer, entendeu, as minhas coisas do jeito que eu faço, sem cobrança. Então é o lugar onde eu enfim, me entrego, Eu estou assim. começando a ficar com medo de você agora, sabendo que você luta Muay Thai. Eu vou começar a conversar um pouco mais distante, assim. Eu sou ponteira azul clara, hein? Tô no meu terceiro Kruang, então não se mexe comigo. Caraca, Isso aí. né? Então, realmente, então agora vocês tenham cuidado com a Aline Menezes, vocês comecem quando vocês verem a expressão mudar, né? Diz que é pra não bater. Brincadeiras à parte. É pra não bater. Mananda fala, né? Não sei nem se ela tá aí, mas ela fala, quando a Aline abre muito a narina, começa a fazer assim, porque ela tá nervosa. Então essa é a hora que pode bater em alguém. Mas aí, pra não bater em ninguém, eu bato na manopla, extravaso. E assim, as artes marciais, ela tem uma relação com a dança muito próxima que eu descobri que eu não sabia, assim, além da disciplina, além da troca. Olha, arreganhou a narina, ó, vou te bater! E eu acho que essa relação que eu consegui encontrar no Muay Thai com o corporal da dança foi muito legal para mim, né? Tanto que a minha professora fala, a Aline faz o chute tecnologia, ela vem a bailarina, tem uma relação assim que o nosso corpo trabalha de um jeito com as informações que a gente tem, né? Óbvio. Mas é um lugar que eu consigo, sei lá, faço extravas, não tô nem aí, sabe? Se é bonito, se não é, né? Invento as coisas no meio. Aí a professora Aline volta pro chão, isso aqui não é coreografia, não. E aí... Mas é bem legal. Muito bom. Muito bom. Meu anjo, o seguinte, voltando agora a falar um pouquinho, agora vem esse cara que é sempre curioso, também eu sou muito curioso, né? Vamos falar agora dos teus sonhos. Já realizou algum? E tem ainda mais sonhos para ser realizado? Já realizei muitos, meu Deus. Muitos, muitos. E quero realizar muitos outros. Eu sou uma sonhadora, eu sou uma entusiasta. Eu sou, acho que, movida por isso, assim, né? Normalmente, quando eu observo que eu tô meio assim, down, meio caída, meio tal, eu paro e penso assim, cara, minha visão de futuro tá com alguma coisa bloqueada. E aí eu tenho que normalmente parar e olhar o que tá me interrompendo, sabe? Então eu acho que isso identifica o quanto eu naturalmente sou uma pessoa muito sonhadora. E ao mesmo tempo, eu acho que esse jeito de conseguir transformar as coisas faz com que eu consiga curtir esse processo, sabe? De sonhar, realizar e ir criando outros. E eu aprendi uma coisa na vida que também, assim, a gente materializar as coisas, que seja escrevendo, desenhando, né? Eu tenho essa coisa muito assim, quando eu tô muito... tipo, as coisas manuais me ajudam a organizar, sabe? Então, eu acho que talvez por isso que eu sou muito desse lugar de planejar, de escrevo. Eu sou uma pessoa que preciso do meu caderno, pode vir tecnologia do caceta, não tem jeito, eu vou estar sempre com o meu caderno. Posso fazer reunião sem ele? Posso, mas eu vou pro meu caderno, é lá que isso é de criança já, meus cadernos eram todos pintados sempre. E normalmente o quanto ele era pintado eu sabia que eu tinha conseguido prestar atenção ou não, mas normalmente dali saía sempre muita coisa boa também, né? Então eu acho que eu continuo sonhando muitas coisas nesse momento de agora mesmo, né? Tão delicado, tão difícil, mas ainda assim, quando dá aquele dia de mini surto, desenha, pinta, começa a imaginar coisas que vão acontecer daqui a 1 mês, 2, 5 anos, né? Então, quero realizar muitos sonhos ainda, com certeza. Cara, que massa. Bom, cara, tu tá me dando muito gancho. Calma. É que é muita informação. É sério. Eu quero treinar ser ouvinte, Ed. Não manda eu falar, por favor.
Não, mas é gostoso, sabe? O que eu mais gosto desse projeto é escutar vocês falarem, porque, querendo ou não, garanto que muitas pessoas aqui, que estão vendo, que vão ver, não conhecem esse outro lado da gente, Ah, sabe? sim, Esse lado sapeca, esse lado, ela também é assim? Nossa, eu jamais sim, pensei, entende? Então, sim. eu peguei esse gancho, essa oportunidade, e estou convidando vocês, porque eu acho que é uma necessidade dos nossos alunos conhecer um pouquinho mais da gente dessa forma descontraída, né? Que a gente Sim, também somos pessoas que têm sonhos, né? Que erramos, acertamos, na sim, verdade. A gente não é sim. sempre aquela pessoa, aspas, de ferro, né? Como muita gente Nada. pensa que é. Eu não Não é sou nada de verdade? ferro, nada, e inclusive falo muito isso, sabe? Tipo, né, com a minha equipe em si ali, que pessoas, né, o meu time que tá ali todo dia, que tá, pessoas que são amigas e pessoas que às vezes não tem um lado tão pessoal, mas que é parceira de trabalho, eu costumo muito assim, eu tento muito, mesmo que com essa força que a gente precisa ter para fazer o que a gente faz, viver do que a gente vive, lutar pelo nosso setor, lutar pela valorização, que é uma constância, né? A gente vive assim. Mas Uhum, para quem está perto de mim, eu tento sempre ao máximo colocar esse lado assim, me dá o teu braço também, vamos se ajudar, preciso de ajuda. Eu acho que aprendi muito nesse processo, aprendo muito com, né, todo dia com a galera que está na minha volta, e tento, né, colocar sempre essa história, assim, o quanto eu estou disposta a ajudar é o quanto eu também sei que eu posso pedir ajuda para todos, sabe? Então isso me deixa muito feliz, assim. uhum, E nada de querer mostrar, né, uma força que é imbatível. Eu acho que isso as pessoas colocam um pouco pra gente, assim. Eu sei porque de mim a gente às uhum, vezes recebe, não, né? Mas a Aline não, E aí eu acho assim, nossa, mas isso não, essa não sou eu. Talvez a pessoa fala porque não me conhece, né? Ou é a uhum, aparência que fica de alguma situação que vivenciou, né? Às vezes pela relação da escola, tipo hoje, como eu não estou mais na sala de uhum, aula, então, né, a minha relação acaba que muda um pouco com as pessoas no geral que conhecem e pensam, é a Aline produzindo, é a Aline que faz tal coisa, é a Aline que faz o evento não sei o quê. Então eu acho que esse é um lugar que é mais de fora do que a gente se coloca, assim, né? Porque uhum. eu acho que eu sou bem muito mais para sensível do que para forte. Mas, O Gui botou aqui, ó, mulher forte. óbvio. Né? Mas o Gui me conhece, né? Ele sabe a força, mas Uhum, sabe a fragilidade também, sabe o quanto também sou chorona. Mas também, assim, não vou ficar sentada muito tempo chorando, entendeu? É mais ou menos assim que é o meu perfil, assim, sabe? Eu vou chorar, uhum. mas vou levantar chorando. Ai, meu Deus do céu. Tá, vamos, galera, vamos lá, vamos chorando mesmo, vamos embora, entendeu? Então Muito bom. é mais ou menos assim. Uhum. Tá, e para ter tudo isso, aí vem uma outra pergunta minha, que vem com a questão das nossas referências, né? Quais foram as tuas referências? Quais são as tuas referências? E aí eu queria saber um pouquinho, que aí agora eu vou um pouquinho mais fundo, não só na dança, mas tentando envolver todas as Alines que estão aqui hoje, aqui na minha frente, São né? muitas. Meu Deus. E olha, né, eu tô tentando, eu juro pra ti que eu ainda tô tentando achar quantas horas tem teu dia. Na boa. Cara, tem muitos, tem muitos. Aqui em casa, é meu bem que fala, meu Deus, desliga. Ele consegue desligar com o botãozinho de vez em quando. Mas, É. enfim. Ó, eu tenho muitas referências, assim, que me movem. Eu acho que, né, falando dessas versões de Alines, assim, eu tenho uma referência de história, que é a minha mãe, que eu acho que é uma fortaleza, né, no meu jeito de olhar a vida em si, de lutar e de correr atrás das coisas. É uma pessoa que fez toda a sua trajetória profissional, né? E quem acompanha um pouco do meu trabalho sabe, ela, né, continua atuando profissionalmente, ela é coordenadora da escola, é uma pessoa super importante na minha vida, tanto pessoal quanto profissional, né? E eu acho que é a grande referência da história, a Aline, assim, que aí compõe as várias versões, né? Mas junto com isso, Uhum, assim, eu tenho como referência, né, o meu time de trabalho, assim, que são as pessoas que mais me movem a qualquer coisa difícil que a gente passa,
né, a estar olhando para tudo e falar, calma, tipo, agora é a hora por vocês, pela gente, por todas as pessoas que estão na nossa volta, né, porque dentro da nossa equipe de trabalho eu tenho pessoas que estão comigo durante praticamente toda a minha trajetória profissional e tenho pessoas que chegaram há menos tempo, mas que são tão importantes quanto, assim, sabe? Então, eu acho que, assim, falar do time que eu consigo, assim, ter o maior orgulho, sabe, de pessoas que passaram nessa trajetória aqui, a gente tá, né, vai olhando um pouquinho aqui, tem um monte de gente importante nesse caminho, o Gui, Kaká, a Bea, que trabalhou comigo na escola, tu teve a oportunidade, né, a gente teve a oportunidade juntos de vivenciar, foi uma pequena trajetória Sim. profissional, mas então, assim, eu acho que as pessoas que passam no nosso caminho, tudo que a gente construiu na época do início da escola, o Luiz, que foi meu parceiro de trabalho durante muitos anos, que eu acho que a gente fez uma história muito bonita, que teve seu começo, seu meio e seu fim juntos, mas que a gente pôde ir para o meio da dança, né? Cada um seguiu o seu caminho com essa trajetória de um jeito muito legal, né? E nesse meio de caminho, assim, eu acho que são referências tanto da Aline, pessoa, porque eu acho que eu nunca consegui separar muito isso, eu acho que eu sou meio fundida, assim, sabe? E eu acho que por isso é também a minha dificuldade de me desligar muitas vezes, porque eu acho que eu sou um pouco de tudo, todas as horas, né? Então, Uhum. sim, falando em referências de modo geral, né? Assim, sem citar nomes do meio da dança em si, né? E eu tenho maior orgulho, né? Nesse caminho de poder dizer que eu acho que as pessoas que trabalham do meu lado são as minhas referências, apesar de às vezes elas acharem que eu sou a referência delas, né? Eu tive ao longo desse Uhum. caminho junto com a escola, né? Também o processo de começar a desenvolver o lado de eventos e tudo mais. Eu tenho uma parceria de trabalho também em função do Dança em Cena, que eu tenho um time também que muito me move, me instiga, e assim, é um time que não é do meio da dança e que assim, me deu uma oportunidade né, de olhar para o lado da dança com um valor tão grande para as coisas, assim, porque eles eram de fora de uma outra realidade e olham para o lado da dança assim, não, cara, é muito forte, sabe? Vamos nesse caminho. Então, enfim, eu acho que se não for para falar nomes em si, sim, eu acho que as Uhum. pessoas que estão na minha volta, assim, que mesmo que, né, enfim, citar nomes eu teria muitos, as minhas amigas de infância que convivem comigo, que sabem as minhas dores profissionais e Uhum. pessoais, né? Meus primos, que são pessoas, né, que são irmãos, né? Enfim, aí meu pai, minha irmã, aí começam essas referências que eu Aí acho que vai vir tudo. a minha E família é aí, muito então tá. grande, então se eu começo a falar nome, né? Eu Não acho que vai ser outra live. outra, e os colegas de trabalho, eu falei alguns nomes aqui no Uhum. sentido, mas né, a Lídia e o Gabi, que são meus parceirões da vida inteira de trabalho, junto mesmo, são meus compadres, né? São irmãos. Né? Mas é que a Uhum. gente começa a falar nome, eu tenho, assim, meu time é muito precioso, assim, eu acho que, falando da Aline de hoje, que se move com as referências, né, eu acho que são eles Uhum. que me permitem poder ser como eu sou também. Então, isso eu sempre faço isso logo depois dessa pergunta, mas tu me deu esse gancho também, porque muitas pessoas te acham referência, né? E realmente, olhando a equipe que tu tem, tudo aquilo que tu faz, o engajamento que tu tem com as pessoas, isso é uma questão de ser admirável mesmo, sabe? Essa Uhum, questão de estar junto. Não, sendo bem sincero, isso eu uhum, falo para todo mundo, sabe? São poucos os lugares que tem isso, que a gente vê isso, né? Esse engajamento, realmente essa união, né? Claro, uhum. eu acho que assim, sempre tem que existir um cabeça para ter dar o checkmate. Vamos dizer assim, posso estar errado ou não, né? Mas como você trabalha isso, aí mostra o diferencial da pessoa, certo? E aí vem a minha pergunta: o que é ser referência? Poxa, caraca, meu! É? É que é difícil, assim, eu tenho uma dificuldade, isso eu trabalho, eu trabalho ali na Hum. terapia, isso fortemente, porque eu tenho bastante dificuldade nesse processo, assim. Uhum. Eu fico feliz, né? Assim, eu acho que esses bate-papos, essas trocas que a gente tem, faz a gente pensar sobre isso, porque muitas vezes eu acho que assim, as pessoas para criticar e para falar é muito rápido, é muito fácil, é muito tudo, né? E a gente Uhum. elogiar, a gente, né, pontuar algo que é positivo nas pessoas é muito mais raro, né? Então é difícil mesmo quando a gente
falando sobre isso, eu sempre penso que acaba que eu tenho muito esse exercício, assim, de poder sempre visualizar o melhor da pessoa, pontuar aquilo para ela, falar para ela. E por isso que eu acho que é difícil falar da gente, sabe? E Uhum. eu não me vejo como uma referência, na verdade, eu me vejo buscando essa referência, assim. Então, eu me vejo como uma pessoa do bem. Eu acho que talvez se ser referência, né, o que era referência para mim, é assim, eu procuro ser sempre uma pessoa justa. Eu sou uma justiceira, eu fico puta da cara quando alguma coisa acontece, assim, que tá na cara, que a parada, sabe, nossa, deu até ruim de falar, ó. Então, assim, sabe? Eu acho que esse lado, como referência, talvez é algo que me move, né? Assim, né, Uhum. eu sou do bem, eu busco pelo bem, eu quero pessoas do bem do meu lado, né? Então, eu não me importo quando tem um processo de ir e vir. Eu acho que tem pessoas que às vezes ficam na nossa volta por um motivo muito importante também, de muito aprendizado. E eu acho que são escolhas em que a gente também faz ao longo do nosso caminho, né? Uhum. E algumas que não são escolhas acontecem para esse crescimento, assim. Então, eu acho que ser referência, né? Enfim, eu acho que talvez o que as pessoas possam visualizar se colocam a mim como referência é o que eu vejo nos outros, assim. O que eu busco nas referências e o que eu falo de referência para mim é nesse sentido, sabe? É algo do bem, é algo buscando, né, sempre descobrir o que, né, enfim, fique mais equilibrado para as pessoas que convivem, né? A gente não tem certo e errado, às vezes o que vai ser bom para um não vai ser bom para o outro, mas que tenha tipo um Uhum. consenso, né, que tenham acreditar que as coisas possam ser melhor ou dar oportunidade para o outro poder enfim, se colocar, quem sabe você também não se adequa naquilo e muitas vezes a gente, né, Uhum. cresce com isso. Então, acho que é o que eu busco como referência. Então, eu não sei, acho que é Cara, isso. muito legal. Show de bola. É o seguinte, eu não posso deixar de fazer meu jogo de palavras com você, né? E Ai, a meu gente já Deus. está com 47 minutos, sabe? Ai, esse Aqui, negócio de ó. jogo de palavra eu não sou boa, não. Mas vamos lá. Mas vamos lá. É tranquilo, é tranquilo, é tranquilo. O Léo me fez Tudo um que eu te desse, eu fiquei perguntar. assim, ó, uma palavra. Ó, e essa Não, parte mas da eu palavra, eu tava ontem no Gui, e o Gui não falava palavra, ele falava texto. Ele falava várias coisas. não, mas aí É, que tá. Tu pode responder com uma palavra ou com uma frase. Né? tá. O guia a gente deixou fazer um texto. Eu deixei o que mais à vontade. Né? Pode fazer, não tem problema. Então, É. tá pronta? Posso começar? Não, eu nunca tô pronta, sempre tô pronta. É mais ou menos isso, entendeu? Ok. Vamos lá. Cor. Cor? Cor, isso. Cara, para pessoa camaleoa é difícil, mas assim, eu tenho o azul como uma cor que caminha. Eu era pequena quando todo mundo tinha quarto rosa, meu quarto era azul. O meu pai é havaiano, sempre tive azul na minha casa. Eu sou uma manezinha nata, né? De mãe, de pai, de tudo. Então, digamos que eu sou bem multicores. Eu tenho umas roupas que são meio carnavalescas, inclusive. Mas eu acho que o azul é uma cor que me acompanha bem, assim. Lugar. Lugar. Cara, eu sou uma pessoa do mundo, mas porque eu sou altamente curiosa, eu sou fuçadeira, assim, viajar pra mim é uma coisa que tá sempre no meu olhar, e viajar, quando eu digo, não é viajar para fora do país, é também, claro, faz parte de sonhos e de buscas, mas pra mim viajar é tipo ir aqui na guarda do Embaú e descobrir uma coisa que eu ainda não tinha descoberto, né? E então eu sou muito do mundo nesse aspecto, ir para São Paulo e descobrir uma São Paulo diferente, mas assim, a minha casa, o meu aconchego, né? O meu quarto, a caminha branca, que eu tenho uma coisa em casa que cama tem que ser branca, e eu acho que tem a ver com esse negócio assim, né, enfim, de ser o meu aconchego, sabe? Então, Uhum. eu sou do mundo, tipo, vou, mas eu sempre vou ter uma passagenzinha de volta para garantir que eu tô chegando em casa, assim. Boa. Inclusive, isso é uma Saudade. coisa, né? Ah, desculpa. Inclusive, Não, isso é vai, uma continua. coisa. Não, Não, é porque fale. a dança tem muito isso, né? A dança nos proporciona muitos Hum. caminhos que no início tinha isso, assim, mas de dançar e morar fora e papapá. E eu tinha a história de ter a escola para mim e desenvolver esse lado como gestora e ter uma coisa sólida,
teve muito a ver com isso, assim, porque eu era sempre muito fuçadeira, desde sempre, não me lembro não sendo assim, né? De gostar de passear Uhum. na esquina, de ir com a avó comprar leite, num, sabe, vambora. E mas ao mesmo tempo, né, essa coisa que a dança fazia com que a gente talvez estivesse sempre fora e fuçando, ou talvez fosse mais próspero estando fora, me trazia para um lugar que era a minha casa, sabe? E então Uhum. fortalece isso mais ainda o quanto acho que as coisas sólidas que eu fui buscando e vou tentando fazer com que estão na minha volta, que também gostam desse lugar, é por causa da questão da importância da casa mesmo. Ih, já falei muito mais que palavra Uhum. aí, foi mal. Saudade. Saudade. Cara, atualmente eu tô com saudade das minhas amigas, dos meus amigos, de tomar cerveja na rua, entendeu? Ai, meu Deus, vai, drink, ficar até 6 horas da manhã no sambão. Ó, atualmente essa saudade tá bruta, sabe? Porque assim, eu adoro uma aglomeração, eu adoro meu rancho, eu adoro o povo do samba bem grudado, calor, nada de dançar multipassos, dançar pra cima e pra baixo, tô felizona. E é isso, assim, atualmente essa saudade ó, tá batendo. Muito bom. Tomar meu uiscão, que ó, tá foda. Vai. Medo. Medo. É. Cara, eu tenho uma coisa que eu falo para os outros porque eu falo para mim, nesses meus estudos, dessa minha cabeça aqui cheia de coisa, que medo vibra medo, né? Então, quando tu me pergunta Uhum. medo, eu já penso, não, calma, medo vibra medo. Não que eu não tenha medo, eu tenho muitos medos, mas, no geral, eu tenho Uhum. uma questão de tentar sair dele, assim. Não sei por que eu tenho isso dentro de mim. Eu acho que é esse lado de talvez, né? Que, como eu falei, tá chorando, pega, vai e faz. Tá nervosa, Uhum. pega em cara. Então eu acho que não que eu nunca tenha corrido da raia, né? Já corri muitas vezes, já dei meu jeito para tentar sair daquilo que eu tivesse medo. Mas medo de uma coisa concreta, eu tenho medo de aranha. Concreta, Ok. aranha. Concreta, boa. Ok. Comida. Porque a Né? comida, a da minha mãe, com certeza absoluta. Para quem não sabe, ela é uma cozinheira de mão cheia. De mão cheia. E comida, assim, um prato? Cara, Aham. eu como tudo, Ed. Eu sou boca brava. Eu costumo dizer, inclusive, quem me conhece sabe que eu só não como brita porque quebra os dentes. O resto. Boa. E nessa Ok. fase da quarentena também a comida tem sido um momento bem importante em casa, assim. A gente tem Uhum. cozinhado bastante, porque eu tenho uma relação com a natureza bem forte, assim, de gostar de estar, eu sou muito, tenho o cascão no pé de andar muito descalço, faz falta para mim. E acho que a comida em casa, Uhum. de ter essa coisa agora de estar muito em casa, né, tá sendo legal também, buscar. Tô vendo a dona Ivânia só digitando ali, só vendo as carinhas, os Ah, corações. ali, ó, sorrisinho. A comida tem um lugar bem Tá ali. importante, porque a comida para mim, primeiro, além da comida, o prato em si, mais do que isso, eu acho que ela tem uma coisa muito forte na minha casa de confraternizar. No geral, a gente em casa, eu gosto muito de receber, eu tenho isso, assim, as pessoas, mesmo eu tendo a comida ou não tendo, eu aviso, entendeu? Mas eu acho que o motivo, vamos fazer, né, um encontrinho, vamos ter um conosquinho, desde cozinhar ou não, eu acho que o movimento da comida, eu acho que ele é melhor do que tudo. Boa. Bebida. Mais ou menos como na comida, eu também não tenho esse probleminha, sabe? Eu sou, assim, é mais fácil eu falar o que eu não gosto, porque às vezes as pessoas Ok, confundem pode um ser. pouco. Eu não gosto de bebida doce. Fora isso, entendeu? Então, assim, eu tenho um problema Uhum. com, assim, qualquer coisa muito doce pra mim não vai. Então, assim, eu sou cítrica, eu sou amarguenta, tudo que eu sou docinha, brincadeira, que eu não sou tão doce assim. Mas na bebida seria isso. Mas fora, desde a água até o escão, pra mim, tá bom. Boa. Para fechar, né? Para fechar, Aline Menezes. Eu, essa própria que vos fala,
que sou um pouco de tudo e ao mesmo tempo, né, acho que estou sempre tentando me reinventar, sou bem inquieta, e eu acho que essa inquietude eu tento buscar pro lado, levar ela pro lado bom, né? De não ser só a inquietude de ansiosa, porque isso eu sou um pouco também, tento driblar com algumas coisas, né, que a gente até conversou aqui ao longo do nosso bate-papo, mas eu acho que eu sou aquela que eu falei no início, a saltitante, serelepe, me vejo uma pessoa agregadora, assim, no geral, pode às vezes não estar nem tão bom para mim, mas se eu estiver agregando, estiver fazendo acontecer, é uma coisa que me alimenta, eu gosto. Como eu falei, eu gosto da aglomeração, quanto mais gente, melhor. Eu acho que faz parte daquela minha história lá na casa da minha avó, morando com tia, primo, todo mundo é tudo junto e misturado. Eu acho que faz parte de mim essa inquietude. Eu, criança, eu tinha as minhas duas avós, eram vizinhas, então eu conseguia almoçar nas duas avós no mesmo dia, não é à toa que essa minha bochechinha é assim grande. Né, elas eram vizinhas, tipo, uma abria o portão, levava para outra, então a minha infância sempre foi com muita gente. E eu acho que a Aline Menezes é essa, assim, trabalhando ou na diversão, ou chorando, ou sensível, ou forte. Eu acho que, no geral, né, eu sou, né, serelepe, neta da minha avó maravilhosa, filha da minha mãe maravilhosa, irmã, né, amiga, companheira, né, eu acho que eu sou muito fiel às pessoas que estão na minha volta, né, e essa sou eu, buscando, né, entre os meus tropeços, enfim, pedir desculpa daquilo que talvez eu não percebi ou que aconteceu, e ao mesmo tempo, né, fazendo com que tudo esteja junto. Maravilha. Aline, muito obrigado. Obrigado de coração por ter aceito. Imagina, espero eu que que tenha agradeço. gostado. Mostrar um pouquinho, né? Eu espero, né? Assim, isso que é a intenção desse projeto, que é mostrar um pouquinho do nosso lado, fora da nossa caixa, né? E hoje nós conhecemos um turbilhão de mulher. Se eu posso falar assim, se me deixa eu falar dessa maneira, né? Porque olha, realmente eu ainda estou tentando, né, achar um dia que tem de folga para fazer isso com nós. Mas nem eu me entendo, então não tem como eu querer ficar explicando muito uma coisa que nem eu me entendo, entendeu? O povo que tá aí, que a gente, né, convive, que trabalha junto e que vive, que é amigo, aqueles que já trabalharam juntos muito tempo, que se tornaram grandes amigos, assim, é muito legal isso, porque eu acho que a gente é um pouco de tudo que a gente vive, né? Eu acho que a tapeçaria que a gente vive, as pessoas que passaram no nosso caminho, as pessoas que estão no nosso caminho, né? Eu acho que, sei lá, fazem a gente poder escolher quem a gente é, sabe? Então eu sou muito grata mesmo, assim, as pessoas que fazem parte da minha história. Eu acho que, assim, eu sou muito privilegiada das pessoas que estão no meu caminho, as que estão de maneira mais intensa, as que estão de menos, ou as que já passaram no meu caminho, né? Mas eu sou muito grata mesmo, assim, que eu acho que poder ter uma tapeçaria tão legal no meu entorno, né? Mesmo as que foram difíceis, as doloridas, as desafiantes, eu acho que todas foram muito importantes para que eu hoje consiga, a cada dia, escolher um pouquinho de quem é essa Aline que vive hoje, agora, em quarentena, trancada dentro de casa, que gosta de um bolo doido, né? Então é um pouco isso, assim. Então só tenho a agradecer também, né, a poder trocar de uma maneira mais espontânea, que eu acho que essa é a proposta, né? Te parabenizar por essa disponibilidade, eu acho, de conhecer um pouquinho das pessoas também que estão na tua volta. E às vezes é muito isso, né? A gente convive, e que essas lives e que essas oportunidades de trocas que estão surgindo, né, nesse momento em que a gente está em casa, né, sirva para a gente se aproximar mais das pessoas. A gente que está aqui agora, com quem está aqui acompanhando, que pense também, né, na sua rotina. O que eu posso fazer? Poxa, às vezes é lá na minha equipe, às vezes é na minha casa. Eu acho que tem tanta coisa legal também acontecendo no meio desse turbilhão maluco, né? Que a gente pensa em sair de casa porque precisa e a gente sai de casa e pensa, cara, quero voltar para minha casa porque tá horrível na rua. E ao mesmo tempo, horrível nesse sentido, assim, né? Daquela liberdade que a gente sempre teve de viver e tudo mais. Então eu acho que é isso, eu acho que a gente é um pouco de tudo. Ok. Tenho mais 30 segundos só. De novo, muito obrigado.
Beijo, essa live vai querido. ficar aqui, eu vou botar no canal. Um Tá. beijo grande, gente. Voltamos amanhã Parabéns. com mais um convidado. Amanhã temos Ricardo Garcia. Ah, Obrigado que de legal. novo. E com certeza eu vou te chamar para fazer outras lives, para saber um Tá pouquinho bom. mais desse turbilhão. Vamos lá. Um beijo, Parabéns, querido, gente. pelo teu trabalho. Beijão. Tchau, tchau. Obrigado. Beijo. Tchau. Beijo.